Aleluia. Boa noite. A graça e a paz esteja com você aí que está entrando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar e vamos compartilhar esse link com alguém, lembrando aí essa pessoa desse compromisso, amém? Então vamos lá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ver quem já está aqui comigo: a Dani, Videiripaba, a Vanessa, a Joselane, Felipe, Dona Diná, Rosângela, Bendito Sabor, Faz de Conta Ateliê, Crislaine, aleluia, graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, para a glória do Senhor, né? Hoje, terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Estamos aqui vencendo o nosso dia, amém? Aqui frio, com certeza. Você que é de Patinga também deve estar sentindo um frio, né? Um frio diferente, não muito comum para nossa cidade, mas tá bom demais, né? Graças a Deus, mais uma semana, né? Mais uma semana que começa, mais um dia que está se findando, né? Uma terça-feira intensa, tensa, mas glória a Deus que nós estamos de pé, né? Até que o Senhor tem nos ajudado e eu creio que Ele vai fazer muito mais ainda por nós, porque Ele é bom em todo tempo, amém? Tava pensando aqui, sabe o que mais me deixa encantada com a graça do Senhor? É que o Senhor não usa as minhas habilidades, nem as suas habilidades. O Senhor não nos escolhe porque nós somos perfeitos, mas é porque Ele é tão bom, Ele é tão grande, Ele é tão gracioso que Ele nos usa apesar de nós. E Ele sempre tem algo para liberar através das nossas vidas. Eu e você temos que apenas nos dispor. Então, se você se dispõe a ser usado por Deus, se você decide no seu coração ser um vaso útil nas mãos do Senhor, Ele vai te usar. Independente da sua performance, independente daquilo que você faça, daquilo que você deixou de fazer, independente de como foi o seu dia, porque Ele é Deus e Ele escolhe a maneira, o método de fazer através de nós. Para que o mérito não seja meu, não seja seu, e sim dele. E quanto mais eu e você nos dispomos a ser um vaso útil nas mãos do Senhor, né, mais nós vamos sendo aperfeiçoados e nos tornando cada dia mais, né, nós já somos feitos à sua imagem e semelhança, mas nós vamos refletindo cada dia mais essa imagem e semelhança de Cristo. E Ele vai nos aperfeiçoando. Portanto, não espere as coisas estarem redondinhas, né? Tem uma expressão que a gente gosta muito de usar: tem que estar tudo redondinho, tudo certinho, tudo bonitinho, organizado, para eu poder ser usada pelo Senhor. Se houver uma falha, se houver algum impedimento, alguma situação adversa que não fluiu bem, então eu não posso ser usada. Pois é aí que eu e você nos enganamos. É aí que a graça se manifesta. Porque aí quando você vê que você é um vaso útil nas mãos do Senhor, você não tem como olhar e falar assim: eu sou boa mesmo, eu sou o cara, eu sou a cara, né? Digamos assim. Não, é porque tem tudo a ver com Cristo. Eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui. Talvez tenha alguém aqui que está precisando de ouvir essa palavra assim como eu, né? Estou falando para mim mesma, né? E glória a Deus por isso. Então, decida ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Decida ser usado pelo Senhor com aquilo que você tem. E quanto mais você se deixar ser usado, usada, mais o Senhor vai alargar o seu poder de alcance, a capacidade de alcançar mais e mais pessoas.
Então, se você ouve uma palavra e essa palavra, né, toca no seu coração, você é edificado, você é alimentado por ela, compartilha. Você pode compartilhar às vezes com alguém que chega até você e pessoalmente abre o seu coração e aí aquela palavra se encaixa na necessidade da pessoa. Então você ali vai ser um instrumento do Senhor para manifestar graça na vida do outro. Talvez você vai usar as redes sociais, como eu estou fazendo aqui uma vez na semana, para poder ministrar a palavra para alguém. Talvez você vai mandar uma mensagem através do WhatsApp, enfim, não sei. Mas com certeza o Senhor vai te usar e Ele quer te usar para que você seja um instrumento, um vaso útil nas mãos do Senhor. Né? Vaso, ele existe para um propósito, certo? Quando você vai a alguma loja de adornos, por exemplo, e você decide comprar um vaso, você não compra um vaso para colocar ele em cima da sua máquina de lavar, por exemplo. Não. Qual o propósito de você ter um vaso com valor, né, considerado belo em cima de uma máquina de lavar? Não está apropriado, né, para o ambiente. Então, quando eu compro um adorno, um vaso bonito, eu quero colocar ele na minha sala, né, num local onde ele possa, um local que vá enaltecer a beleza dele, né, um ambiente que combine ali com a sua beleza. Assim somos eu e você. Nós fomos criados para ser um vaso, e um vaso útil, né, que é útil nas mãos do oleiro, que é o Senhor. Então decida hoje ser um vaso útil nas mãos de Deus. E a única coisa que você precisa para ser alguém útil nas mãos do Senhor é que você primeiro creia na obra consumada da cruz, porque sem ela você e eu não somos capazes de fazer nada para o Senhor, porque tudo vem dele e através dele. Então você crê que é através de Cristo que você pode ser usado, e decida, independente das circunstâncias, ser usado. Não desanime. Você pode até desanimar, mas não retroceda. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Deixe o oleiro ir te moldando à medida que ele vai te usando. Mas nunca se permita, né, digamos assim, não ser usado pelo Senhor. Amém? Hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre outra coisa, mas eu creio que tem gente precisando de ouvir essa palavra, talvez, né? Por isso que eu liberei ela aqui logo no início da nossa devocional. E o desejo do nosso coração é sermos vasos na mão do Senhor, vasos úteis nas mãos do Senhor. E é assim que nós seremos para a glória do Senhor. E é esse o desejo do meu coração nesta noite, ao liberar uma palavra de Deus para você. E hoje eu quero compartilhar a respeito de uma passagem que eu já li ela várias vezes, mas pela primeira vez, né, o Senhor ministrou ao meu coração algo que Ele nunca havia ministrado. No domingo eu estava ouvindo, né, uma palavra no culto, uma palavra de oferta. Na verdade era uma palavra de oração, um momento de oração. E aí o obreiro que estava ministrando essa palavra, ele usou um texto. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que bênção, né? Eu fui ler depois e aí o Senhor foi falando comigo. Olha só como é que Deus faz. Por isso que você sempre tem que buscar ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Porque no momento que você menos imagina, o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar com você. Eu estava na minha casa, né? Por incrível que pareça, estendendo roupa no varal. É uma coisa que eu nem gosto muito de fazer, que é estender roupa no varal. Mas ali, né, eu coloquei ali o culto para eu ouvir, assistir enquanto eu estava fazendo isso, e o Senhor falou comigo uma palavra para eu liberar para você hoje. Tá vendo como não depende de mim, de você? Depende do Senhor, e se nós nos dispusermos, Ele vai nos usar e Ele vai falar conosco, não importa onde nós estivermos e nem o que nós estejamos fazendo. A única coisa é nós temos que ter disposição para ouvi-lo e liberar a palavra através, né? Ele liberar a palavra através da nossa vida. Mas hoje eu quero compartilhar com você a história de José.
num contexto diferente. Lá em Gênesis, no capítulo 37, vai contar o momento em que os irmãos de José trazem para o seu pai, na verdade eles mandam, né, enviam ali para o seu pai Jacó a túnica de José. Só contextualizando aqui para você, não tem como eu ler a história, né, na Bíblia, mas você depois pode ler a respeito da história de José. Ele era um dos filhos de Jacó, só que a Bíblia deixa claro que Jacó amava José de uma maneira especial. E Jacó então fez uma túnica talar para José e a deu, né? Deu essa túnica para seu filho José. E a Bíblia fala que os irmãos de José, eles tinham ciúmes de José. E um dia ali eles tramaram contra José. Primeiro eles pegaram José, jogaram José numa cisterna e decidiram que iriam deixá-lo ali, né? Mas depois eles resolveram vender José para uma caravana de ismaelitas que estavam vindo, passando ali por perto do local onde eles estavam e estavam seguindo em direção ao Egito. Então eles resolveram vender José. Pegaram a túnica e venderam José. E aí o que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 37, no versículo... Deixa eu achar aqui, no versículo 31. Gênesis 37, 31. A palavra de Deus diz assim: então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem terá comido e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Olha só, a túnica era de José, né? Os irmãos pegaram aquela túnica, só que eles mataram, né, um animal. E com o sangue daquele animal, eles sujaram a túnica de José e mandaram entregar a túnica ao pai Jacó. Quando Jacó pegou aquilo ali, né, aquele material, aquele objeto, aquela túnica, a Bíblia diz que Jacó fez o quê? Ele olhou e falou assim: esta é a túnica do meu filho. E certamente um animal veio e o devorou, né, estraçalhou com ele e o matou. Então a Bíblia diz que Jacó, ele sentiu uma tristeza tão profunda, porque a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco. E no Velho Testamento, essa expressão pano de saco, um dos significados dela, né, dessa expressão, para nós talvez isso hoje, né, soa um pouco estranho, mas era um costume do povo de Israel, que poderia, né, dentre outros significados, significava uma tristeza profunda, uma angústia na alma. Então a Bíblia diz que Jacó, ele se vestiu de pano de saco, se cingiu de pano de saco. Por quê? Porque naquele momento ele entrou numa tristeza profunda, porque ele achou que o seu filho havia morrido. Só que a túnica era de José, fato, era de José. Mas o sangue que estava sujo, né, que havia naquela roupa, naquela vestimenta, era de José? Não, não era de José. Era de um animal. Então a túnica era sim de fato de José, mas o sangue não era. Só que Jacó ficou com a, digamos assim, meia verdade, somente com a túnica. E como ele viu o sangue na túnica, ele acreditou que aquela situação significava que o seu filho havia morrido. E ele se angustiou profundamente. O que eu quero aplicar na sua vida nesta noite, de maneira rápida, para que você possa ser edificado e transformado pela palavra de Deus. Muitas vezes, as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida diária, e essas circunstâncias podem ser qualquer circunstância, desde as mais simples até as mais complexas. Muitas vezes as circunstâncias, elas vêm mascaradas com uma verdade, mas elas não são de fato a verdade. Como aconteceu aqui com o caso de Jacó.
quando ele pegou ali aquela roupa do seu filho José. A túnica, sim, era de José, mas o sangue que simbolizava a morte do seu filho era de um animal. Então era uma mentira com cara de verdade. Muitas vezes as situações que nós vivemos podem se apresentar diante de nós assim. Você olha, realmente é um fato. Você está vendo, é uma túnica, é a túnica que eu dei para o meu filho. Então você pode olhar e ver o fato. É a túnica. O que pode ser a túnica? A túnica pode ser o laudo médico. A túnica pode ser uma notícia ruim que você recebeu de que um ente seu está com uma doença grave ou está internado em situação grave. A túnica pode ser uma situação financeira adversa, né? Em que você precisa do suprimento diário do Senhor para prover ali naquela situação, porque você não sabe de onde você vai conseguir retirar os recursos que você precisa para sustentar a sua família. A túnica pode ser o emprego que você perdeu. A túnica pode ser o seu casamento que está vivendo só de aparências. A túnica pode ser um filho seu que está dando muito trabalho, que está enfrentando situações por causa da idade, por causa de convicções que ainda não estão firmadas em seu coração. Tudo isso é a túnica. Você olha e fala, é a túnica do meu filho, fui eu quem dei para ele. É o fato. Só que é a verdade? A verdade é que o sangue não era de José, por isso a túnica por si só não significava nada, mesmo que ela estivesse ali escancarada diante de Jacó. Só que a túnica suja de um sangue que não era do filho dele foi suficiente para deixá-lo angustiado profundamente, a ponto dele se vestir, se cingir de pano de saco. Por quê? Porque o fato, ele tem esse poder. Infelizmente, o fato, quando ele vem diante de nós, ele tem esse poder de nos trazer uma tristeza profunda, nos trazer uma ansiedade, nos trazer preocupação, nos trazer medo, nos fazer perder o controle, nos fazer ficar irritados, nos fazer falar coisas que não devemos, nos fazer tomar atitudes precipitadas, né? Nos fazer vestir, cingir de pano de saco. Só que essa não é a verdade. E por que eu estou afirmando a você nesta noite com ousadia e autoridade de que a túnica por si só, mesmo que ela esteja suja de sangue, não é a verdade? Porque lá em João 17, eu até separei aqui porque eu sempre falo esse versículo, mas eu quero ler ele na palavra para você entender que eu não estou tirando ele da minha cabeça. Ele está escrito aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. E lá em João 17, a palavra do Senhor diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a única verdade que existe não é a minha percepção a respeito daquela situação, não é a sua percepção, não é a nossa experiência, não é o que o outro diz, não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo. A única verdade, a verdade absoluta, a verdade inegociável é aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. E eu e você temos que decidir ficar com a verdade, mesmo que diante de nós esteja uma túnica suja de sangue. E olha, eu vou falar com você bem sinceramente, eu e você sozinhos não damos conta de acreditar que mesmo que a túnica esteja suja de sangue, ela não é a verdade. A verdade é que meu filho está vivo e que lá na frente eu vou me encontrar com ele. Porque não foi isso que Jacó fez. Jacó acreditou na mentira com cara de verdade. Ele se angustiou profundamente. A Bíblia não cita, né, isso depois de maneira clara, mas quando você vai ler lá na frente, eu creio que Jacó perdeu a alegria de viver, né? Jacó perdeu.
passou a viver a vida, né? Não tem aquele ditado, deixa a vida me levar? Passou a viver, até ser recolhido por seus pais. Só que lá na frente, né, você vai depois conhecer a história, caso você não conheça, vale a pena você ler o livro de Gênesis. Lá na frente você vê que José, ele se torna o segundo homem mais importante. A Bíblia conta um momento, né, em que Jacó viu seu filho de novo. Ali, quando Jacó, lá no, né, quase no final ali do livro de Gênesis, a Bíblia fala um momento, né, em que Jacó viu seu filho José. E ele foi e correu e o abraçou. A Bíblia diz que eles ficaram ali por muito tempo chorando, né? E olha, eu fico imaginando, né? A gente tem que imagina assim, um pai que passou anos imaginando que o seu filho havia morrido. E lá na frente ele descobre que o seu filho estava vivo. Imagina a emoção. E eles choraram tanto. Porque ali sim estava acontecendo a verdade. Que era o seu filho estar diante, né, de Jacó. Então, quando eu e você estivermos diante dos fatos, que assim, eles estão tão mascarados que às vezes nós olhamos e falamos, não, é verdade mesmo, agora não tem jeito mais não. Agora é o fim, agora acabou, agora não tem como não, Senhor. Que nós possamos decidir pela fé ficar com a verdade, que é a palavra de Deus. Se apegar nas promessas de Deus, se apegar aquilo que o Senhor falou para mim através da sua palavra. E mesmo que eu olhe e não veja nada, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu esteja em pânico, mesmo que eu esteja em profunda tristeza, me cingindo de pano de saco, todavia eu vou esperar no Senhor. Não é assim que o Salmo 42 diz? Esperarei, né, no Senhor. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ainda eu vou louvar diante dessa situação. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei como é que Deus pode transformar uma coisa horrível dessas, o caos, a morte, a tristeza, em alegria, em bênçãos. Mas a palavra de Deus diz que todas, não algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, Pai, eu decido nesta noite crer na Tua palavra, mas me ajude a não deixar os meus sentimentos me dominarem, me ajude a não deixar aquilo que eu estou vendo, Pai, aquilo que eu estou vendo está produzindo isso em mim. Está produzindo incredulidade, está produzindo dúvida, está produzindo medo, está produzindo raiva, está produzindo, Senhor, eu estou me sentindo injustiçada, eu estou me sentindo abandonada, eu estou me sentindo desacreditada. Me ajude a fazer com que aquilo que eu estou vendo não gere esses sentimentos em mim. Me ajude, Pai, muda. Aumenta a minha fé, porque o único que pode remover isso do seu coração e te fortalecer para que você possa continuar crendo na verdade, mesmo que você não esteja vendo, é o Senhor. É o Senhor. Porque Ele é o único que tem o poder de fazer coisas loucas. A palavra de Deus diz também, Ele faz as coisas loucas para confundir aquilo que é lógico, aquilo que é natural. Por isso que nós precisamos de crer, nos esforçar para crer. Então, pare de ficar tentando esconder de Deus aquilo que você está sentindo. Põe para fora, coloca para fora, né? Jacó aqui, ele ficou mal e ele se cingiu por muitos dias de pano de saco. Se
for preciso, coloque mesmo diante do Senhor. Senhor, essa situação, eu tô sem força para crer, eu tô com vontade de desistir, eu não tô vendo nada, eu tô com medo, Senhor, eu não tenho fé, mas eu creio na tua palavra. Então, Pai, reanima a minha, né, renova a minha fé, me reanime, Senhor, me faça olhar para Ti, me faça crer em Ti, me faça descansar nas Tuas promessas, porque somente o Senhor tem esse poder e Ele pode fazer e Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Espero que essa palavra possa aquecer o seu coração nesta noite fria, né? Porque às vezes não é só externamente que está frio, não. Talvez o seu coração esteja frio, né? Tanta situação adversa que esfriou, né? Esfriou aí a sua fé, esfriou a sua esperança, mas a palavra do Senhor para você nesta noite é: não temas, crê somente. Tanta coisa, né? A gente poderia falar tantos versículos aqui, mas eu falo porque é só o Senhor mesmo, só Ele que pode renovar as nossas forças, só Ele que pode nos dar direção, nos dar discernimento, só Ele que pode renovar a esperança no nosso coração. As palavras do homem não mudam, né? O que eu falo aqui para você, as minhas palavras, elas não têm o poder de renovar a sua fé, mas a palavra, né, de Deus que sai da minha boca, ela tem o poder de entrar na sua mente, no seu coração e gerar fé. Quem faz a obra é o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. E Ele tem o poder de renovar a sua esperança nesta noite, em nome de Jesus, para que você possa crer que a verdade não é essa túnica suja de sangue. Isso é um fato que está bem claro diante de você e que vem realmente para te confundir. A verdade é: José está vivo. Ele vai ser levantado como um grande homem de Deus lá na frente. Vocês vão passar por momentos difíceis. Você, Jacó, vai sofrer porque um pai perder um filho não é a lógica natural. José também vai sofrer porque ele vai passar por um período de dificuldade, de luta, de provação. Mas eu tenho um futuro de glória para ele. Futuro de glória. Então o fim, Jacó, vai ser quando você se encontrar com seu filho e ele vai fechar os seus olhos para que você possa descansar com seus pais. Essa sim é a verdade, porque é isso que a palavra de Deus diz. Então a verdade ainda não... Se você não está vivendo a verdade, é porque isso ainda não acabou. Se apegue no Senhor e na sua palavra, para que você possa perseverar até o dia em que a verdade vai se tornar visível diante de você. Mesmo que essa túnica esteja lotada de sangue, se apegue na verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar por isso nesta noite. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça sobre nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque nós somos os profetas desta nova aliança, desse tempo, desta geração. Profetas que têm uma palavra de vida, de fé, de graça para liberar. Obrigado porque o Senhor olha para nós com um olhar de amor. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. O Senhor dá aquilo que Cristo merece. E muito obrigado porque nós temos recebido, nós queremos receber tudo aquilo que Cristo merece. Nada que eu mereça eu quero, mas eu quero aquilo que Cristo merece. E Cristo merece todas as coisas. Cristo merece abundância, porque Ele conquistou lá na cruz esse direito. E porque eu estou nele, eu creio na obra que Ele fez, na obra da cruz do Calvário, eu posso reinar em vida, assim como Cristo reina. E eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra: Senhor, renova. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que as nossas palavras não podem fazer, nós clamamos ao Teu Espírito agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar agora, né, de encontro com esse coração que está amargurado, está triste, está profundamente angustiado, porque não está tendo forças para crer na verdade da Tua palavra, e sim no fato que ele está vendo. Pai, renova.
renova a fé, renova a esperança. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para continuar perseverando até que a verdade possa se concretizar na vida dele, a verdade da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra nesta noite. Não deixe de compartilhar com seus contatos, né? Não deixe de ser instrumento de Deus também para ministrar essa palavra, né? Eu ouvi essa palavra de alguém e a partir do momento que eu ouvi e fui ler, estudar e estou aqui falando para você, é a palavra que Deus deu para mim. E se você fizer isso, vai ser a sua palavra, né? A palavra que Deus dará para você. E assim nós vamos sendo usados pelo Senhor, não importa qual recurso, né, ele tem nos dado, mas o importante somos eu e você nos deixarmos ser usados pelo Pai como vasos úteis nas mãos do Senhor, amém? Então que você possa ter uma semana abençoada, a semana só está começando, né? Ainda temos muito para viver, mas eu declaro que o Senhor vai nos dar graça em todos os momentos dessa semana e nós seremos vitoriosos em tudo que fizermos, assim como diz a palavra do Senhor, onde as nossas mãos tocarem, a planta dos nossos pés pisarem, nós seremos bem-aventurados, porque nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, que no tempo certo dá o fruto. Nós fomos chamados para reinar em vida em nossos casamentos, na nossa maternidade, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, financeira, em cada área da nossa vida nós fomos chamados para reinar em vida. Eu quero declarar essa verdade sobre nós, em nome de Jesus. Uma semana abençoada e até a próxima semana, terça-feira, 20h30, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você.